Boa noite a todos. Vamos fazer dar mais uma continuidade, um avanço em relação ao projeto Vociferações, que agora, de fato, pode ser nomeado como um projeto no sentido extenso da palavra. Eu afirmo isso devido àquilo que já havia sido anunciado desde o início dessa acepção de projeto, na medida em que ele se distingue de um seminário, e ele tem o objetivo de reunir alguns. E esses alguns, de fato, começam a se ligar através das diferentes contribuições que têm dado e continuarão a dar, através dos vídeos que vocês já podem assistir no site do Instituto Vox, vídeos esses que contam com a colaboração de alguns membros do Instituto Vox, com o objetivo de apresentar livros que eu indiquei como fundamentais, até mesmo decisivos, para entender o que está em jogo nessa acepção das vociferações. Os vídeos não têm necessariamente um objetivo de articular as vociferações, as obras, mas de permitir pelo menos uma intuição daquilo que foi a pesquisa que eu fiz para chegar até o momento de agora, e que nesse momento vocês contam com 4 vídeos. O vídeo do Luiz Eduardo Ludu sobre o trabalho da Saskia Sassen, que tem como título As Expulsões. O trabalho da Daniele, que começa uma longa pesquisa sobre a questão da melancolia. Melancolia não, isso ainda vou avançar, estou antecipando. Uma questão que ela vem acompanhando em Freud, né, que eu coloquei como uma das questões fundamentais, e que eu hoje, inclusive, vou dar um certo desdobramento, que é o problema da crueldade. E também os 2 vídeos gravados pelo Oswaldo que contemplam o livro do George Agamben, Homo Sacer, que inclusive alguns de vocês estiveram presentes na exposição e discussão da pesquisa que nós realizamos durante mais de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, em torno desse livro. Então eu vou retomar algumas linhas mestras com o objetivo de avançar também, mostrar por onde é que eu estou pensando em fazer o desdobramento disso. Primeiramente, como eu sempre insisto, um projeto não é uma elaboração acabada. Ele é uma elaboração em andamento, em movimento. Vocês acompanham isso com muita nitidez através dos vídeos que vocês podem assistir das apresentações que eu fiz, onde a cada vez eu vou lançando um elemento novo. Por outro lado, existe uma condição decisiva para acompanhar isso que eu nomeio como vociferações. Primeiro é a retirada de cena desse significante da sua acepção comum, habitual, que é a utilização da voz de maneira extremada. Mas, em contrapartida, se coloca a necessidade, não só para apresentar pelo negativo esse significante, vociferações, se coloca a necessidade também de poder distinguir o que seja a voz na psicanálise, porque demoraram muitos anos para eu chegar até esse projeto, tendo em vista que
precisa de uma longa pesquisa para poder se chegar a esse ponto. E esse projeto, diferentemente do que na nossa atualidade tende a se apresentar de forma mais pública, através dos meios de comunicação ou mesmo publicações, ele não tem nenhuma pretensão de fazer diagnósticos sociais. Pelo contrário, daí o subtítulo ser da maior importância, as vociferações e seus tratamentos possíveis. Evidente que para os leitores do Lacan reconhecem na apresentação desse título a própria questão que Lacan introduz no título consagrado à psicose no texto dos escritos sobre o tratamento possível da psicose. E é inspirado bastante, não só de maneira nominal, mas é inspirado bastante também no sentido econômico, né? Porque aquilo que Lacan apresenta como um tratamento possível para a psicose, que é apresentado no título, mas na verdade só nomeado no último parágrafo desse texto, aquilo que é o tratamento possível é exatamente aquilo que não foi feito por Freud, que é considerar a transferência com o sujeito psicótico como uma mola necessária e possível para a abordagem dele. Digo que não foi feito por Freud porque nós sabemos que a contribuição freudiana não somente ela é grandiosa no sentido do texto do Schreber, mas nós sabemos que o exercício da prática psicanalítica do fundador da psicanálise com o sujeito psicótico foi praticamente inexistente, ainda que de uma forma assim, muito virtuosa ele tenha conseguido extrair questões fundamentais de uma biografia. Mas os diferentes impasses que a prática clínica coloca com o sujeito psicótico não são abordados por Freud e não é por acaso. Bem, então, quando eu coloco como subtítulo das vociferações e seus tratamentos possíveis, eu tenho em vista, como eu afirmei antes, não somente nomear uma questão da contemporaneidade, mas uma questão que se desdobra a partir dos estudos sobre a voz e os diferentes tratamentos possíveis que se referem a essa questão, a esse conjunto de questões que as vociferações implicam. Tanto é assim que proximamente vocês vão poder acompanhar um outro livro que eu já tive possibilidade de ver a primeira gravação, porque ela foi refeita. Ainda tem mais 2 livros dessa primeira leva, né? Tem um livro que eu solicitei e atenderam com muita gentileza, com muita prontidão, a Grace, a Arlete e a Cristina, estão às voltas com o livro do Michel Pazak, que é um conhecido nosso de estudo, um livro que se chama A Voz do Diabo. É um livro decisivo para entender até onde a questão da vociferação pode atingir. E uma da importância desse vídeo, que proximamente vocês vão ter à disposição, é que vão constar desse documento diferentes passagens sonoras para poder entender os momentos de elaboração de alguém que nós sabemos que não somente era alguém de uma profundidade intelectual muito extremada, mas também um profundo conhecedor da música, né? Tendo em vista que durante alguns anos da vida dele, até pelo menos a morte dele,
ele foi discípulo do Alain de Dieval, com quem ele realizou vários estudos sobre a música, mas não ficou detido nas elaborações do Alain. E posteriormente vocês vão contar ainda com outro vídeo que já foi gravado, da Marilúcia, sobre o supereu, daquela escritora Marta, que tem 2 trabalhos extraordinários sobre o supereu, uma escritora mexicana, que inclusive depois eu vou procurar saber quem poderia se ocupar do outro livro dela, que é um livro que tem como título As Vozes do Supereu. Bom, isso é para que vocês tenham ideia da extensão necessária para poder acompanhar esse projeto e uma forma também necessária de se deslocar de um certo conjunto de elaborações que já estão em curso numa outra direção, que não são necessariamente as mesmas que num primeiro momento fundamentaram essa iniciativa. Isso me parece tão mais importante quanto mais nós podemos legitimamente nos interrogarmos sobre aonde é que isso leva, o que nós retiramos consequência de um projeto como esse. Afinal de contas, esses livros estão sendo apresentados como fundamentos necessários para entender as vociferações ou não? Posso dizer para vocês que os livros, a parte, a pesquisa da Daniele, que tem uma longa duração, tanto quanto da Cristina, da Leti, da Grace, que assim eu espero se estenderão sobre um outro livro, depois de concluído esse, um outro livro do Michel Poisat. Eles não devem ser vistos necessariamente no sentido de fundamentos. E para entender por que esses livros não são vistos como fundamentos, porque se eles fossem fundamentos, eu seria obrigado a solicitar a vocês, por exemplo, a leitura de uns capítulos desses mesmos livros. Para entender por que esses livros estão aí, é necessário entender o que Lacan desenvolveu a título de psicanálise em intenção e psicanálise em extensão. Psicanálise em intenção e psicanálise em extensão, ela ganha essas duas nomeações ganham toda a sua positividade pela íntima conexão que mantém entre si, entendendo que a psicanálise em intenção é a experiência da análise propriamente dita, né? E a psicanálise em extensão é esse giro que é possível de ser dado da experiência da análise no laço social. Então é aquilo com o qual um psicanalista aposta, que haja possibilidade de produzir efeitos a partir da experiência psicanalítica, entendendo com isso a experiência da própria análise, na construção de novos laços sociais. Bem, dito isso, significa afirmar que o entendimento do laço social não se confunde com a aplicação da psicanálise na cultura. Porque se o laço social promovido pela experiência psicanalítica fosse tão somente a aplicação da psicanálise na cultura, então seria uma espécie de aplicação da psicanálise propriamente dita, o que nós podemos reconhecer que muitos psicanalistas se reservam esse direito de seguir nessa direção, que não é ilegítima, mas ela é redutora.
Ela é redutora porque ela tende sempre a acreditar que fazer diagnóstico se confunde com realização de tratamento. Então, é como se, ao dizer algumas coisas, por estar se afirmando algumas verdades que a princípio na cultura não são afirmadas, que isso vai promover efeitos assim mais significativos no sentido da relação do sujeito com a verdade. O projeto Vociferações não vai nessa direção. Por isso, o projeto Vociferações considera a necessidade de entender o laço social tal como advertido pelo Lacan, onde não se trata somente de um discurso, mas de 5 discursos, acrescentando aos 4 já conhecidos o discurso do capitalista. É evidente que existe um privilégio pelo projeto Vociferações de uma interface e de uma problematização entre o discurso analítico e o discurso do capitalista. Porque aí nós temos um embate bastante difícil. Por quê? Exatamente porque no discurso do capitalista nós temos a elisão por inteiro daquilo que é propriamente o motor do discurso do analista, que é o objeto A na sua condição de causa de desejo, tanto quanto a presença do sujeito no sentido de ser reconhecido através da divisão inconsciente que ele porta. Assim como os significantes estarem a serviço de produzir um saber que mantém relação com a verdade, diferentemente do discurso do capitalista, onde os significantes estão a serviço de promover um determinado saber, que é o saber científico, que vai alimentar um circuito colocado em exercício por esse mesmo sujeito, o qual se apresenta desde o início sem qualquer tipo de divisão. Isso tem uma grande importância porque, afinal de contas, o discurso do capitalista, que é o discurso que rege as nossas sociedades democráticas, né? Que, afinal de contas, é a lógica da sociedade de mercado, o discurso do capitalista ele tem essa virtude de nos apresentar de forma muito condensada um diagnóstico dado pelo Lacan à condição dos homens que vivem nas sociedades de mercado, que são as nossas. E ele diagnostica a presença do discurso do capitalista como promovendo a proletarização dos sujeitos. Então não existem mais sujeitos, existem proletários. Esse é o diagnóstico dele. E proletários, entendam que numa acepção diferente daquela que, inclusive, foi adotada pelo marxismo. Né? Porque a condição de proletarização para o Lacan não é uma condição passível de ser subvertida através de uma revolução. A condição do proletário é a condição de um sintoma que é promovido por esse discurso do capitalista, que leva os sujeitos de se colocarem mais ou menos diretamente a serviço do capital, que é a lógica da acumulação dos bens. Isso tem pessoas que estudaram isso com toda a extensão. Fiz menção a um deles que tem um trabalho extraordinário sobre isso, foi conhecido mundialmente pelo trabalho dele, o Thomas Pynchon, onde ele retoma essa problemática da mundialização, da desigualdade entre os ricos e pobres, né, como sendo um sintoma de todas as sociedades. E agora mesmo nós estamos tomando conhecimento por aquilo que existe de verdadeiro do que foi considerado crescimento ou redução da miséria nos últimos governos. Medidores mais
isentos, né, vem à tona exatamente nesse momento mostrar um certo engodo desse tipo de propaganda que foi difundida. Que o fato da pessoa poder comprar uma passagem de avião, quando ela só andava de trem, não significa que ela está melhor de vida. Significa que ela está mais consumidora e, consequentemente, mais endividada. E havendo benefícios para que essa lógica impere a todo vapor. Isso para que vocês possam, num primeiro momento, ter uma apreensão daquilo que está em jogo nesse projeto, e que, como eu disse antes, é um projeto que já veio a público trazer algumas das suas consequências. Por exemplo, quando eu convidei o Conrado para discutir essa questão das vociferações, foi um diálogo muito fértil exatamente porque ele trouxe a possibilidade de apresentar a indignação como um dos nomes do tratamento possível das vociferações. Só que aí também nós temos um impasse, né? Porque nós sabemos que se a indignação está na dependência de uma lógica não previsível, inteiramente contingente, né? não chega a ser um tratamento possível no sentido que dê orientações de balizas mais eficientes e mais extensas para sustentar isso que vem sendo apresentado como tratamento. Por isso mesmo eu fiz questão de me valer dessa contribuição dele para mostrar não apenas que essa contribuição dele notável que ele trouxe, né, mas naquilo que essa contribuição permite desdobrar. Porque o que essa contribuição permite desdobrar é fazer constar, pesquisar de que maneira a contingência, na sua modalidade de indignação, porque ninguém programa se indignar, isso acontece, por isso que faz parte de uma contingência, né? Quais são as ordens de saberes possíveis que permitem promover uma susceptibilidade maior ao advento da indignação, tanto quanto de uma disponibilidade para a contingência? Porque o fato da contingência participar da lógica da sexuação que nos estrutura não significa que nós todos estejamos abertos para o comparecimento dela no sentido de extrair desse encontro faltoso uma consequência exitosa no sentido de promover uma mudança de posição subjetiva. Foi por isso que eu avancei durante algumas sessões dos encontros das vociferações sobre a problemática das artes, em particular do teatro, para mostrar de que maneira essa maior sensibilidade às artes, mas que não se confunde de forma alguma com gostar de arte, mas poder fazer uma análise daquilo que está em jogo nas artes e que é solidário ao nosso movimento de elaboração, pode promover nas nossas comunidades uma disponibilidade mais de acordo com alternativas para, vamos dizer assim, suscitar os sujeitos, suscitar as diferentes atenções para essa disponibilidade ao novo. Por isso mesmo que eu me detive com tanta exaustão durante tantas sessões a analisar a peça do Ionesco sobre o rinoceronte, tanto quanto a do Beckett sobre o Inominável, que é uma peça que eu fiz menção, mas não entrei tanto quanto
eu entrei na do rinoceronte. Ali no rinoceronte eu procurei mostrar não somente uma possibilidade de susceptibilizar os sujeitos, mas também de mostrar as diferentes ilusões que cada um porta, né? De maneira a barrar a presença do rinoceronte, porque se a gente consegue estar mais sensível à presença dos rinocerontes, a gente tem possibilidade de minimamente começar a se virar no laço social de outra maneira. Então, notem que essa análise que foi na direção da análise do teatro pela peça do Ionesco, né? Essa direção bastante pontual, né? De não apenas tomar isso como uma referência histórica e contestatória de vulto, como foi a peça do Ionesco, né? Contribui para que a gente possa ficar mais ligado em como está lidando com isso que eu tenho chamado de rinocerontes. Mas isso que eu tenho chamado de rinocerontes não é nem um pouco estranho ao vocabulário psicanalítico, desde que se compreenda que essa fundamentação, como eu disse antes, ela não começou ontem, ela começou praticamente há uns... Não teria a ousadia de dizer que ela começou 40 anos atrás, quando eu comecei o meu trabalho com os psicóticos. Mas que certamente elas vêm se formando, daí vem. E da mesma forma que eu tenho procurado nomear como os rinocerontes, Lacan falou com muita propriedade, né, da paranoia como uma voz que sonoriza o olhar. E ele falou isso no seminário RSI. Quando Lacan define a paranoia como uma voz que sonoriza o olhar, não somente ele já se deslocou de toda uma tradição da psiquiatria clássica, que ele de fato já tinha se deslocado há muito tempo, também se deslocou das próprias referências fortes da obra dele, referindo à paranoia, a um problema da foraclusão do nome do pai, né? Já se deslocou da articulação da loucura como junção do ideal com o objeto, né? Então ele está num passo além. O que significa esse passo além? Esse passo além, no meu entender, significa que nós temos essa possibilidade de nos tornarmos cativos, de olharmos a partir de uma voz que nos toma. Afinal de contas, nós nos tornamos rinocerontes quando acreditamos de forma muito dedicada e unívoca aquilo que os meios de comunicação divulgam, em particular os meios de comunicação que se notabilizam por se manterem sempre através das grandes audiências, porque para que essas grandes audiências se mantenham, eles precisam de patrocínios, e esses patrocínios precisam atender alguns objetivos dos patrocinadores. Isso é evidente. Então, mas nós tendemos, vocês podem ver que tem pessoas que estão muito tomadas por esse tipo de discurso que vem através dos meios de comunicação, que estão diretamente colocados nesse diagnóstico que o Lacan fala da paranoia, como a tomada do sujeito, do seu olhar por uma voz, a voz entendendo aí que seja a televisão. Então eles olham para o mundo através disso que a televisão transmite e acreditam que o mundo é constituído dessa maneira. Alguns aqui, não sei, os mais interessados num determinado tipo de literatura crítica que foi objeto de muita divulgação de um determinado período dos anos 70, existe um livro clássico que
fala sobre isso, que se chama o videota, que é o sujeito que é totalmente movido para o entendimento do mundo através da televisão. E vocês têm os clássicos, né? Como 1984, do George Orwell, que é a mesma coisa. Só que o Vidiota é mais emblemático porque aí se trata verdadeiramente da televisão e não uma propaganda programada do Estado, como é o caso de 1984. Bom, isso é tão mais importante de entender nessa direção, porque ao falar de vociferação, eu não estou acreditando que somente o inculto ou não analisado são capazes de vociferar. Não, a vociferação ela permeia as comunidades analíticas também, em nome, por exemplo, de uma maior fidelidade ao ensinamento do Lacan. Isso não é estranho a ninguém que já tenha alguns anos de experiência de formação psicanalítica, né? E frequentado alguns espaços institucionais, ainda que, de uma maneira elogiável, a gente pode notar um recrudescimento desse fenômeno, de tanto que isso vem sendo criticado. O que não significa que colocou em exercício um outro modelo, mas causa uma certa inibição. Bom, eu chamo a atenção para esse aspecto porque quando nós estamos considerando uma das possibilidades de entender a vociferação é essa, né? Isso coloca um problema muito grave clinicamente, né? Porque eu já tive possibilidade de trabalhar com vocês e para isso o livro que o Ludu apresentou no site, ele é de uma contribuição inestimável, porque é uma autora que procura se deslocar de uma grande tradição crítica que tendeu a formar as nossas análises do capitalismo, né, que são legítimas, continuam com valor de verdade, são as alienações que se recolhem, seja a título do objeto A, localizado no objeto mercadoria e colocado de uma maneira, vamos dizer assim, mais destacada, promovendo dedicações extraordinárias para a aquisição deles através do mercado do olhar. Diferentes autores já falaram disso. E muitas vezes, quando eu falei das vociferações, eu falei sobre a importância de entender o que seja essa alienação que o discurso do capitalista promove, porque isso ainda nós escutamos de uma forma grosseira no nosso meio. É um pouco como se tratasse sempre de uma certa conscientização dos sujeitos para que eles não se sentissem mais tão cativados pelos objetos de mercadorias, para onde eles são conduzidos a se endividar e se apresentar através desses mesmos objetos. Então, é como se, através de uma campanha de conscientização, onde a psicanálise encontraria, enfim, um lugar social, né, de fazer alertas sobre a condição de alienação do homem, é como se isso sofresse e permitisse promover alguma mudança, e que nós sabemos que a única mudança que promove é a mudança de renovar a ilusão de que nós estamos fazendo alguma coisa de consequente quando sustentamos análises como essas. Porque não adianta em absolutamente nada vocês advertirem uma pessoa que elas estão, por exemplo, deixando de ser elas mesmas e se entregando ao domínio das marcas, porque elas vão escutar e vão lá comprar as roupas, comprar os carros, fazer os crediários, né? Por isso Lacan, que não era nem um pouco iludido com as análises que ele mesmo propôs, ele falou que o que estava em jogo
no deslocamento, não é a cura, é o deslocamento da posição do proletário, é um esvaziamento desse gozo. O esvaziamento do gozo não significa a eliminação dele. Por quê? Porque a sociedade onde nós vivemos é uma sociedade organizada pelo incentivo a esses gozos, instrumentalizados por discursos que nos levam a nos tornarmos cativos pelo olhar e pela voz. E seria um absurdo acreditar que um sujeito pode zerar o gozo do olhar e da voz, porque não existe essa possibilidade de zerar o gozo do olhar e da voz, porque essa é uma divisão que nos habita, ser portado pelo olhar tanto quanto pela voz. Então, em algum momento, nós vamos ser cativos disso, mas quando se fala na possibilidade de esvaziamento, é que eu posso ter um gozo da conquista de alguns objetos, sem necessariamente que isso se transforme em gozo sacrificial, que Lacan tão bem advertiu no texto da proposição, dizendo que são os novos deuses obscuros. Eles não têm nome. Eles vêm através dessa alienação. E que nós encontramos, num autor como Agamben, nós encontramos, por exemplo, como esses deuses obscuros, dentro da lógica que é a dele, estrutura a nossa própria vida em sociedade, ainda que não exista nenhuma possibilidade de superposição entre essas análises, porque não se trata de alguém que tenha sequer interesse de aproximação com a psicanálise. Mas nós podemos ter pela obra dele. Então, poder trazer à cena uma nova perspectiva de como se coloca uma análise hoje, como eu mencionei em relação ao livro que o Ludu apresentou, onde não se trata mais de privilegiar, e o próprio Ludu menciona isso com muita sagacidade, ele menciona isso logo ao ter observado a bibliografia da autora, ele nota que não existe ali nenhuma referência ao marxismo, das análises clássicas do marxismo. Ela parte para uma outra coisa, isso que ela vai chamar das expulsões. Segundo ela, é a maneira como o capitalismo age no nosso momento. E eu não me valido dessa autora por acaso, né? Porque, afinal de contas, ela coloca em exercício, como subtítulo do seu livro, o problema da brutalidade que essas expulsões promovem. Né? E essas expulsões nada mais são do que o exercício bruto do agenciamento do real, ou seja, lá onde existia uma comunidade, agora vocês vão encontrar uma fábrica e essas pessoas que moravam lá, vocês vão ter que procurar elas pelo mundo, porque elas sumiram, não tem mais direito, não tem mais forma de contestar. Isso é expulsão, as pessoas somem do mapa. E não tem mais direitos de existência, não fazem parte de censo, não contam sequer como sujeitos cidadãos no sentido da sua inscrição mínima daquilo que define um cidadão. Isso é importante porque uma contribuição como essa, que não por acaso traz à tona novamente o problema do capitalismo através de um livro de economia política, que é um livro de economia política. E nós sabemos bem que o Lacan isolou a contribuição marxista para o sintoma através do capital, da análise da mais-valia,
Isso é muito curioso porque, diferentemente do que uma leitura menos atenta à obra do Lacan confere, tende a haver linhas de continuidade entre a noção de sintoma em Freud e em Lacan que é inteiramente equivocada. Porque, na verdade, o próprio Lacan faz questão de... Ele nomeia isso no texto que se chama Radiofonia, que é um texto que nós já trabalhamos bastante aqui, onde ele diz que ele tirou a noção de sintoma, e quem inventou a noção de sintoma foi Marx, não foi ele. E a noção de sintoma está na dependência de uma lógica da mais-valia, gerando um sujeito que é o sujeito proletário. Então, não foi à toa que eu fui para uma obra de economia política, que era uma forma de retomar a contribuição lacaniana numa nova leitura, dando destaque agora não somente àquilo que Lacan afirmou, porque, enfim, ele já tinha afirmado, não tinha por que retomar isso, mas permitindo novas conexões, já que nesse livro das expulsões, o que nós recolhemos de saída é que ela coloca em destaque aquilo que para o Lacan também vai estar em destaque nas sociedades contemporâneas, tanto quanto nas sociedades marcadas pelo advento do capital, que vai ser a emergência do real. E a emergência do real é isso, são as expulsões. Não há mediação. Expulsão, tanto quanto a emergência do real, são as práticas do genocídio. Bem, mas há uma outra vantagem, né? Porque nós não estamos aqui também num trabalho de buscar reafirmar o que o Lacan fez, mas dar outras conexões através de novas elaborações. E isso me permitiu, na linha de elaboração que eu vinha conduzindo, trazer à tona um afeto inédito, né? Muito pouco elaborado, mais confundido com outros afetos do que propriamente elaborado, que diz respeito à pesquisa em curso pela Daniele, que é a crueldade. É um afeto... Eu sempre que apresentei a crueldade aqui, me referi à crueldade no sentido da crueldade melancólica, que é onde ela atinge a sua maior expressão. Existe aquele exemplo clássico da crueldade da mãe do melancólico, onde ele se dirige a ela, ele se esperneia, ele grita, mas ela simplesmente não olha e não escuta. Mas isso seria devido a uma patologia da mãe de alguém que provavelmente já é marcada também por algum tipo de transtorno bem grave? Não. O interessante desse trabalho que a Daniele está conduzindo é que a crueldade ela é muito mais originária do que nós pensamos. Aliás, não foi por acaso que Freud, num primeiro momento, falou em pulsão da crueldade. E ela coloca uma difícil questão que é como localizar a crueldade na estrutura. Por isso, autores que se detiveram a um estudo mais extenso sobre a crueldade puderam notar que houve essa tendência do Freud em colocar a pulsão da crueldade, porque ele notou que a crueldade é uma espécie de voracidade originária. E essa voracidade originária ela está no fundamento da pulsionalidade do homem. Porque você vai se ocupar do outro. E essa condição de tomar o outro por inteiro, sem pestanejar em distingui-lo como um sujeito diferente,
Esse é o exercício da crueldade que está na economia da pulsão. Porque para haver pulsão, o sujeito tem que investir no outro por inteiro. E essa condição do investimento no outro por inteiro, isso é o fundamento da crueldade metapsicologicamente falando. Claro que nós vamos ter desdobramento disso no sadismo, mas o importante disso é que não se trata mais da crueldade como alguma coisa que seria próprio somente a alguns sujeitos de um nível de patologia muito avançada. A crueldade está presente em cada um de nós, por isso que aqueles que trabalham com crianças sabem bem da crueldade que as crianças são capazes. Né? Jogar o gato dentro da banheira cheia de água, né? Enfiar o dedo dentro do olho do cachorro, puxar o rabo do cachorro até quase arrancar, por aí vai. Não há cura da crueldade nesse sentido de alinhar a crueldade com a estrutura da pulsão. Bem, e por que isso é importante, né? Em primeiro lugar, isso me parece importante para retirar uma certa veleidade de que a crueldade é a coisa que acontece em determinados momentos históricos ou sob determinadas condições, tão somente. Isso pode acontecer para qualquer um de nós. Nós decidimos ter um ato onde nós definimos por inteiro a condição do outro, né? Recusando esse outro de qualquer reconhecimento simbólico, reconhecimento diferenciado. Porque nós sabemos que, no exercício da pulsão, se a crueldade está no fundamento pulsional, o exercício da pulsão, ela implica um apagamento da alteridade do outro. Não há pulsão sem retirada em parte da diferença do outro. Ninguém consegue reconhecer o outro por inteiro. É uma ilusão, vamos dizer assim, materna, que supõe que tem possibilidade de entender, por exemplo, o filho por inteiro. Não mencionei a questão materna por acaso, porque, como eu disse antes, os autores que se estenderam nisso vão localizar o exercício da crueldade na relação mãe-filha. E no exercício da relação mãe-filha, e não na relação mãe-filho. Por quê? Porque lá onde falta identidade sexual de uma maneira mais extremada, né? Por inclusive haver uma não identidade através de um órgão, identidade capenga, mas é uma. Né? Então há essa tendência da mãe se ocupar da filha, por inteiro. Então, há uma naturalização da crueldade na relação mãe-filha. E isso é tão mais importante para nós, clinicamente, para que a gente possa, através desses estudos, estar advertido em relação ao que são essas boas intenções que tendem, em nome do bem do semelhante, seja o semelhante, o parceiro, o filho, a filha, né? Se ocupar por inteiro dele. Só que isso tem um elemento a mais. Porque na medida em que eu realizei esse deslocamento da economia política, liguei com o afeto da crueldade, permitiu também notar que entre os seres marcados por pulsão, que somos nós, o laço é marcado na sua originariedade pela crueldade. Consequentemente,
A crueldade faz laço social. O que é o genocídio se não a posta em ato da crueldade? Ó, não tem que existir determinado povo, porque determinado povo é rato e acabou. Não tem que existir os Tutsi, porque a gente achou que não tem que existir. É quando se recusa por inteiro, mas esse voto de recusa que está na crueldade, ele não nasce apenas em determinados momentos da história, ele está presente em nós como seres da pulsão. É claro que em determinados momentos da história, através de determinadas instrumentalizações, isso vai ganhar corpo, isso vai ganhar discurso, isso vai realizar uma ligação entre diferentes populações para colocar em ato esse afeto. Então, minimamente, a crueldade é um afeto que nos adverte em relação àquilo que é a própria descoberta freudiana, né? Porque mesmo que Freud não tenha sabido se virar muito bem com a crueldade, nós sabemos que ele não colocou na origem, ele não colocou o amor, ele colocou o ódio. Então ele já tinha bastante lucidez em relação a qualquer tipo de questão de caráter salvacionista. Em contraposição, nós temos, através da crueldade também, uma exigência ética, né, de poder elencar quais seriam os afetos que poderiam barrar o exercício da crueldade. E aqui é que um rigor conceitual maior se coloca como necessário para não se confundir com atitudes que vêm da experiência religiosa. Por exemplo, aquilo que faz barreira à crueldade não é a piedade, mas sim a compaixão, tanto quanto a solidariedade. Porque se há algo que distingue a piedade da compaixão, é que a compaixão é uma paixão junto, é um compaixão, é um fazer junto. É o tomar a causa do outro como causa da minha afetação. E não a piedade religiosa, que é de sentir pena. E isso não necessariamente engendra novas ações. E nós sabemos também que a solidariedade, né, que é um outro afeto bastante importante, tem um caráter político extraordinário. Afinal de contas, nós já temos uma condição de vivemos. Todos nós acompanhamos o movimento de solidariedade que surgiu, né, que levou a uma modificação extraordinária das relações mundiais, né? Há pouco tempo, inclusive, eu soube que tem um partido político agora no Brasil que se chama Solidariedade. Vamos ver aqui que isso veio. Bem, então vocês notem que ao isolar ao menos esses... Estou trazendo problema, comecei lá com o discurso do capitalista, vim pela paranoia, não identificando com nenhum tipo de patologia, mas sim algo que é... Então eu estou colocando tudo no nível do universal aqui. O proletário, a crueldade, a expulsão, tanto quanto a contribuição, né, que o Oswaldo levou para o vídeo dele, né, que tem a ver com esse trabalho grandioso do Agamben de mostrar que não somente nós
nos organizamos a partir de uma tradição jurídico-política que vai buscar os fundamentos da sua fundamentação numa tradição grega e religiosa, mas sem nenhum tipo de notabilidade, porque, na verdade, essa tradição vai servir muito mais para promover um efeito de encobrimento da matabilidade que elas promovem, da chamada tânatopolítica, do que propriamente uma conservação da política através da sua tradição eminente advinda da Grécia clássica. Se há algo notável no trabalho do Agamben, é exatamente que ele procura nos mostrar que existe uma tradição cínica que acompanha a constituição do mundo jurídico-político, né? E que leva ao mesmo tempo de atribuir às grandes tradições, às grandes correntes da tradição jurídico-política, as instituições que acompanham a nossa época, né? Mas muito mais do que isso, não se trata da tradição que nós herdamos, mas sim do tipo de ilusão que nós nos valemos para encobrir o que há de matabilidade nessa mesma tradição que tanto nós valorizamos. Não é por acaso que ele vai terminar esse livro encontrando como única alternativa a necessidade de ter que rever todo esse corpus teórico de onde a organização político-social e jurídica do Ocidente se firmou. Que é uma contribuição fundamental para quem tem o interesse de ver num outro campo, como é o campo que ele se atém, para poder ver que mesmo não tendo nenhum tipo de familiaridade com a psicanálise, ele vai mostrar algo que é comum ao nosso campo de experiência, que aquilo que vigora é a pulsão de morte, e, segundo ele, dando, não é um termo que ele use, nem uma categoria que ele se valha da pulsão de morte, mas o que é extraordinário nele é de mostrar que essa matabilidade é alguma coisa que a gente faz questão de encobrir através da exaltação dessa tradição de notável greco-romana. Bem, isso vai ter extensões, né? Porque se a crueldade é esse exercício que ganha sua plena expansão numa sociedade que vigora através de uma lógica das expulsões e que faz questão de funcionar através de uma ilusão e de um recobrimento de Thanatos, né? Então nós vamos ter a necessidade de poder olhar para algumas questões clínicas de forma diferente. Por exemplo, já levantei essa questão aqui mais de uma vez e estou levantando ela hoje. Que horas são agora? 9h10. Vou avançar mais uns 10 minutos para que vocês depois possam colocar as questões. Vou agora me deter numa questão que reúne tanto a expulsão, quanto essa tradição, quanto a crueldade. Assim como o super-eu, que por eu ter avançado bastante sobre a questão do super-eu na última apresentação do projeto Vociferações, hoje apenas eu vou fazer uma pequena menção a ele. Bem, nós estamos marcados, não sei se vocês já tiveram possibilidade de ver isso no site do Instituto Vox, mas eu propus para a Miriam que no dia 21 de outubro ela pudesse trazer alguns dos seus colaboradores para que eu pudesse apresentar uma proposta de abordagem das populações ligadas ao crack. E essa proposta ligada ao crack, de abordagem ligada ao crack, é uma proposta que
Por isso eu coloquei abordagem, não tratamento, porque, no meu entender, não existe um tratamento para o crack. Uma balela que é tão bem vendida quanto essa balela que o Agamben denuncia com toda potência. Mas por que as drogas pesadas, como a do crack, né, elas trazem essa questão que liga crueldade, exercício do discurso do capitalista através da lógica da expulsão, e pode-se dizer com muita firmeza que também no exercício do superior, porque é preciso notar que o sujeito que está ligado a uma droga de uma maneira praticamente sem separação, nós não podemos afirmar levianamente que pelo fato dele ser um ser falante, que ele está marcado por desejo, então que ali, sob determinadas condições ou pelo seu livre-arbítrio, ele vai abrir mão dessa ligação, porque ele não vai. Por quê? Porque existem condições de assujeitamento. E é nisso que, nesse aspecto, Freud foi inteligente. Ele falou do caráter cruel do superior. E existe um assujeitamento cruel do superior. Essa condição de assujeitamento cruel do superior é quando não se encontra mais em exercício a lei enquanto a que dá acesso ao desejo, mas a lei como imperativo de gozo. Lacan tanto insistiu. Ou seja, para o Lacan é inteiramente possível, e nós vemos o exercício disso como um dos exemplos, o exercício disso na ligação com as drogas pesadas, como o crack, né? Onde não há mais separação. Mas não há mais separação, entendam, é aqui que nós nos separamos de toda uma abordagem neurobiológica das drogas. Nós não é que não existam efeitos químicos da droga, é óbvio que existe. Mas o que nós temos a contribuir para esse campo não é a química da droga, mas sim de mostrar que esse sujeito ele opera dessa forma dita sem separação, porque ele está assujeitado à crueldade do superior. A crueldade do superior é isso, de tomá-lo por inteiro. E nós podemos nos perguntar por que um sujeito se entrega a uma droga por inteiro, aonde ele deixa de existir como um sujeito na sua humanidade, e praticamente vocês devem estar lembrados dessas imagens aterrorizantes de quando começou a se desmanchar os primeiros acampamentos, não agora, mas quando começaram a se mexer na Cracolândia, e as pessoas elas viviam junto com o lixo. Elas e o lixo era a mesmíssima coisa. Por que essas pessoas se transformaram em lixo? E aí é que tem sempre aquele discurso lacaniano muito pronto dos analistas de plantão para dizer que, sim, está aí o exemplo do rebotalho da humanidade que Lacan tanto insistiu como típico da sociedade capitalista. Mas é nessas horas que muitas vezes eu faço, hoje em dia eu já perdi a disposição, mas muitas vezes eu faço que é o seguinte: bom, mas e daí? O que isso promove a título de tratamento? Por isso que é no mínimo, assim, para ter precaução com esses diagnósticos que são apresentados com recheio de intelectualidade, porque verdadeiramente eles só nos iludem de que está acontecendo alguma coisa, não estando acontecendo nada.
Porque, enfim, a gente sabe ler alguma coisa, mas se nós soubéssemos ler, nós saberíamos intervir. E é por causa disso que eu estou propondo uma abordagem possível do crack, na medida, e vou centrar isso em duas direções de fundamentação, uma pela música e outra pela voz, que afinal de contas são sujeitos humanos, eles têm voz. Por serem sujeitos humanos, eles são suscetíveis à música. A questão é saber como fazer com isso junto a eles. Como eu dizia antes, essa crueldade, o Lacan sempre advertiu que o sujeito pode seguir a linha de ser orientado, estruturado pela lei do desejo, ou seguir a direção de ser orientado e estruturado pela lei do supereu. A estruturação de um sujeito pela lei do supereu, nós temos os exemplos muito tangíveis por via dos grupos criminosos, nas fidelidades às grandes organizações criminosas, onde o sujeito ele está inteiramente submetido à lei do tirano. Isso vigora em particular no narcotráfico, mas não somente. E ele não pode sair, porque vocês sabem que uma das leis do narcotráfico é não poder ir embora. Mas por que o sujeito, qual seria o ganho que um sujeito tem de se deixar capturar? Antes ainda, por que ele se deixa capturar por essa crueldade do supereu? Exatamente porque ele é suscetível a ser mobilizado por essa crueldade que o estrutura como ser pulsional. Consequentemente, a depender do agenciamento, e aqui não se trata de desconsiderar qualquer fator, né, que com muita facilidade a limpeza urbana que está em exercício na nossa cidade faz questão de eliminar da análise, né? Então é como se... Por que lá a maior parte das pessoas que frequentam, né, são miseráveis, não têm emprego, né, que ficam morando lá? É claro que existem fatores do entorno, entendendo o entorno como a questão sociopolítica, que contam para isso, mas também não explicam. Não explicam no sentido exaustivo. Por quê? Porque existe uma economia subjetiva que é mobilizada nisso. Essa economia subjetiva que é mobilizada nisso, ela é colocada em ação através dessa lei do supereu. Lei essa que vocês podem se perguntar, mas qual é o ganho que um sujeito desse tem? O ganho é exatamente de não precisar viver a separação. E quando você não vive a separação segundo condições extremadas, como das drogas pesadas, né, você tem a garantia de estar sempre acompanhado. Você que perdeu a sua condição de sujeito do desejo, sujeito do laço social, com quem você estabelece trocas, e através dessas trocas você encontra algum tipo de renovação da sua subjetividade, condição de mudança, quando isso tudo é destituído, você tem a condição de, através de uma ligação como essa, sem separação, você tem a possibilidade de conquistar a companhia de alguém que está sempre com você. E que vai te dar um prazer muito extraordinário, porque aí nós temos uma diferença de grados entre o problema do alcoolismo grave e das drogas pesadas. Porque no alcoolismo grave nós temos problemas que não se dão, por exemplo, com as drogas pesadas, onde o sujeito pode ficar repetitivamente se drogando e perde inteiramente a condição da ligação com o seu próximo,
Condição essa que somente em condições muito extraordinárias no alcoolismo grave isso se realiza, porque se há algo que distingue o toxicômano do alcoolista é que o alcoolista é alguém que está sempre em ligação com o seu próximo. Tanto é assim que se vocês já tiveram alguma experiência em unidades de toxicômanos ou em unidades de alcoolistas, eles não se cruzam. O alcoolista e o toxicômano não se cruzam. Por quê? Porque para o alcoolista, o toxicômano é alguém que ele evita a todo custo chegar. Por quê? Porque ele mantém uma ligação com o semelhante, mantém uma ligação com a bebida, que, não vou me estender nisso hoje, mas vai atualizar a presença da mulher para ele. Não por acaso ele repete exaustivamente essa coisa de onde é que está a minha garrafa, quando escondem a garrafa dele. Isso ecoa de pano de fundo a questão da mulher. Bem, então, clinicamente, nós somos levados através de uma elaboração sobre as vociferações a ter que nos haver, destacando esse elemento da crueldade, tanto quanto da lei do superior numa sociedade como a nossa, né? Nós somos concernidos a inventar um tratamento possível. E eu insisto, não somente fazer um diagnóstico da situação, né? Porque quando eu coloquei tratamento possível, se trata exatamente de promover, suscitar transferência para intervenção de uma abordagem. Não por acaso eu fui procurar a Miriam para pedir ajuda dela de trazer pessoas que trabalham na Cracolândia para escutar essa proposta. Existe uma grande possibilidade, não tenho a menor dúvida de acharem que isso não vale para nada, mas nós temos possibilidade também de despertar o coração de alguns, como já começa a ser despertado de alguns que de vez em quando passam por aqui e falam do que escutaram em relação às vociferações em outros espaços. É assim que a coisa se propaga. Então eu quis hoje trazer minimamente um enquadramento do projeto Vociferações, né, de forma a deixar vocês mais orientados sobre os próximos passos a vir. E agora, com um projeto verdadeiramente estabelecido através dos vídeos, tanto quanto de uma experiência que vamos ter possibilidade de colocar em exercício através da proposta de uma abordagem. Foi bem possível de acompanhar? Daniele está de acordo com o que eu falei em relação à crueldade? Totalmente. Adiantou um ano de pesquisa. Está bem rápido. Alguns saltos. Porque o Freud, você mesma me contou, né? Eu já tinha feito esse estudo há muito tempo, mas não lembrava dessa passagem que você me lembrou, que em determinado momento Freud abandona esse termo, pulsão de crueldade, né? E vai na direção do sadismo. Então isso fica como um resto não articulado na obra dele. Mas ele nunca chegou a articular. Quer dizer, ele deixou a indicação da ligação de pulsão e crueldade, mas nunca articulou a crueldade como sendo um movimento típico, o exercício mesmo da pulsão, no sentido de captura do objeto. Mas um dos pontos que mais me intrigou, né, a hora que eu fiz esse primeiro fechamento, foi porque, fazendo essa depuração, está nítido que dentro do Freud ele coloca a crueldade como um componente da pulsão. E um componente da pulsão devida.
Isso é que é interessante. Então, assim, isso demite para nós toda uma tradição de que a crueldade estaria do lado da pulsão de morte, né? Então, até no vídeo eu tentei fazer uma pequena localização, porque esse é um problema metapsicológico que a gente teria que resolver lá na frente, né? Então, até esse ponto da crueldade como um elemento que faz laço social, até aí, né, a nossa pesquisa está chegando, né? Porque está do lado da pulsão de vida. Não por acaso você tem um avanço do problema da crueldade por aquelas psicanalistas que estudaram também a problemática da crueldade no feminino, em que elas vão mostrar que Freud estava equivocado ao colocar a crueldade do lado do masculino. E a crueldade está do lado do feminino. De maneira nenhuma, isso é sem consequência e sem um fundamento muito preciso. Por quê? Em primeiro lugar, porque é interessante que elas estudam, elas fazem uma ligação. É um livro que valeria a pena que vocês, os interessados nessa pesquisa da Daniele, que queiram se reunir com ela também para levar adiante esse estudo da crueldade, né? Um livro que se chama A Crueldade no Feminino. Foi editado pela Companhia de Freud. E elas vão procurar mostrar que não é propriamente no eixo mãe e filha somente que o problema da crueldade se coloca. Ainda que o Lacan tenha deixado nitidamente indicações que a questão da crueldade tem uma estreita relação também com o que ele chamou de devastação, né? Quando ele fala da questão da mulher, da mãe e da filha, desse lado devastador existente entre a mãe e a filha. Isso não é nem um pouco estranho a essa elaboração que eu estou tocando aqui, né? Mas o interessante dessas autoras é que elas vão em duas direções. Elas não têm nada a ver com Lacan, mas são pessoas de um rigor metapsicológico muito forte, né? Uma direção que elas vão, que é a direção da literatura tipo Agatha Christie. E todas as outras escritoras mulheres que seguiram a tradição da Agatha Christie, mostrando que ali você tem o exercício da crueldade, no sentido em que a crueldade se confunde tanto por esse deslumbramento que a mulher narcísica, tanto quanto o assassino, promove. Porque se tem algo que a mulher narcísica promove, né? As mulheres narcísicas no sentido freudiano, quer dizer, a beleza como um componente encantatório, né? E como um componente que pode encerrar a mulher no narcisismo. Então ela vai dizer que as grandes feras, o assassino e as belas mulheres narcísicas, a crueldade é o elemento que as reúne. E as reúne por quê? Porque elas fazem legiões de servos. Elas estão assim, por exemplo, qual é a admiração e o temor pelo assassino, pelo criminoso, que essas autoras destacam? É pelo fato deles terem condição de trazer a realização desse ato que está presente em cada um de nós, mas a moralidade impede que seja realizada, mas que nós reconhecemos na literatura dessas autoras. Mas a sensibilidade dessas psicanalistas é ter mostrado que é uma literatura notadamente feminina. São
milhões e milhões de leitoras dessas autoras que idealizam, valorizam, admiram esses roteiros onde o crime é programado, né? Que não tem a beleza da organização do crime, da construção do enredo do crime, como existe na obra do Dostoiévski, né? Aqui se trata de uma condição mais chão, né? Mais direta, mas nem por causa disso menos surpreendentemente cativante. E elas procuram mostrar com isso que a crueldade interessa bastante aos analistas, caso a gente queira começar a falar conceitualmente de uma forma mais rigorosa. Daniele tocou nisso no vídeo, porque falar de crueldade é diferente de falar de ódio, falar de violência, falar de agressividade e de falar de sadismo. Não são conceitos que se superpõem. E na medida em que se você consegue distinguir esses conceitos, você também consegue distinguir a forma que eles agem nos nossos afetos, agem nas nossas ações. E, por sua vez, isso nos traz material suficiente para poder ter mais condições de intervenções clínicas eficientes, que é o que está em jogo, por exemplo, nesse encontro que eu solicitei para que a Miriam trouxesse lá os seus colaboradores. Quer dizer, é preciso estar com o material afinado para poder chegar junto das pessoas que estão no campo, ainda que a experiência com o paciente consumidor de crack não seja estranha à minha clínica, mas eu não tenho experiência na Cracolândia. E foi uma questão que eu levantei aqui, né? Que é um problema pouco interrogado. Por que não existe uma Baseolândia, onde as pessoas fumam baseado, mas existe uma Cracolândia? Porque se é verdade isso que eu estou falando, me parece que é, né? Que essa companhia da droga, ela restitui ao sujeito um tipo de prazer em que ele vai ter uma satisfação obrigatória, porque não tem como fugir daquela satisfação. Então, a droga traz para ele um movimento rápido dele ir buscá-la outra vez. Mas é verdade que ele é um sujeito do desejo. Se ele é um sujeito do desejo, se ele é um ser humano, ele tem necessidade de estar junto com próximos que têm essa mesma necessidade que ele, de consumo voraz, porque é dessa maneira que ele restitui a sua humanidade. Já o sujeito que fuma um baseado ou cheira cocaína, ele não tem necessidade disso, por quê? Porque ele não sai do ar, ele não se transforma em lixo. Ele continua suscetível às leis do diálogo, ainda que um pouco atrapalhado. Mas o sujeito que está lá na Cracolândia, ele perdeu essa condição. Então, ele precisa da companhia desses outros que fazem com ele uma coletividade, que criam com ele uma população. Você nota através das pessoas que trabalham com essas populações que a coisa que mais as comove é exatamente quando elas se veem distinguidas através desses agentes públicos ou agentes técnicos que se dirigem a eles de uma forma que não é a forma onde eles tendem a se encerrar, que é na relação com a droga. Vocês sabem que se há um problema das chamadas drogas pesadas, eu fui surpreendido aqui, um meus últimos comentários, utilizando essa expressão, drogas pesadas, como se eu tivesse
praticando uma espécie de heresia, porque não se deve mais falar, né, em droga pesada. Chegamos a esse ponto. Depois não se sabe por que não se inventam novos tratamentos. Né? Se não se pode nomear o problema, não se pode encontrar alternativas para tratar deles. Né? Mas quando se tem essa condição dos sujeitos que estão ligados à droga, vocês podem notar que eles se sentem cativados, emocionados, quando tem aproximações junto a eles em que não os reconhece mais apenas na relação com a droga, que não os chamam mais somente de noias, mas que usam o nome próprio. Mas também não é por acaso que existe uma comunidade onde é todo mundo chamado de noia. A perda do nome próprio está ligado a essa questão da droga pesada. E está ligado à questão da droga pesada por quê? Porque esse é um dos melhores diagnósticos que eu acho que o Lacan fez, tanto quanto aqueles que se detiveram ao estudo das dependências mais pesadas, de heroína para cima. O sujeito, ele, através da droga, ele encontra uma nova nomeação. Um noia, por exemplo, é um novo nome. Porque na medida em que ele passa a ter essa ligação com a droga, ele perde o seu nome próprio, uma vez que ele integra uma comunidade que não utiliza mais o nome próprio para se referenciar. Então, ele refunda um nome próprio através desse objeto droga. E ele refunda, é isso que Lacan chamou das patologias mais graves, né? Que é quando S1 cola com A, objeto causa de desejo. Ou mais gozar, quer dizer, ali aonde você teria o que mais distingue, que é o S1, você tem o que mais o pacifica, uma vez que isso se liga com o objeto que causava o desejo e agora coloca o sujeito apenas para gozar. O tempo inteiro trabalhando, se devotando, se entregando para um objeto que o destitui da sua própria humanidade, entendendo aí a humanidade no sentido como nós reconhecemos, aonde tem possibilidade tanto de alienação quanto de separação. Estou hoje trazendo uma primeira consequência, quer dizer, coube ao Conrado trazer uma primeira consequência de nomeação de um tratamento possível, né? Da indignação, que eu procurei estender através da análise do teatro para reunir outros elementos. E hoje estou trazendo uma outra consequência do projeto Vociferações para abordagem disso que é a paranoia para o Lacan, que é a ligação de S1 com A. Essa condição de não separação é exatamente a condição da paranoia para o Lacan. Mas existe uma outra contribuição que eu vou deixar anunciada hoje, e que vou trabalhar no próximo encontro das vociferações. Sendo verdade isso tudo que eu venho insistindo e que várias pessoas aqui do Instituto Vox têm contribuído, né? De que nós estamos num momento, vamos dizer assim, mais destrutivo do capitalismo, porque isso é bobagem. O capitalismo é o próprio exercício da pulsão de morte. Mas existem momentos onde isso conquista patamares mais extraordinários. Não por acaso vocês veem uma crise que atinge não somente o Brasil, mas todos os continentes. E essa crise se escreve de que maneira? Ela se escreve com um descrédito à política. As pessoas
estão desacreditadas da política, o que é uma coisa seríssima. Porque desacreditar da política é desacreditar de tudo aquilo que permitiria aos homens uma ligação entre eles, onde eles pudessem minimamente ter direito a fazer constar as suas opiniões, né? Seja através dos votos, seja através de escolhas. Mas se nós estamos nesse momento onde a tendência é a vociferação, então nós haveremos também de encontrar entre aquilo que são os dispositivos que a gente conta para a nossa prática, mudanças. Porque é certo que a vociferação ela não age somente no sentido da expulsão, e não somente no sentido da crueldade enquanto exercício máximo da lei do superior. Mas ela age também como análise que nós já conhecemos, né? Destituindo os sujeitos das suas condições de escolha, tanto quanto das suas particularidades. Isso significa que nós temos crises em relação a isso. E vocês que são pais, que são mães, que têm amigos, vocês percebem isso. Percebem que os jovens não gostam mais de ler. Que a maior parte termina a faculdade sem saber escrever. Que não existe mais nenhuma grande apetência sobre as grandes tradições do Ocidente em termos culturais. É muito difícil hoje em dia formar um jovem com uma apetência intelectual. Então isso tudo significa o quê? Isso tudo significa uma grande restrição em relação a uma abertura ao outro, enquanto condição de ser surpreendido de forma a avançar e se deslocar para uma outra posição. Isso está presente nos nossos consultórios. Está presente nos nossos consultórios através de uma redução incontestável do uso do divã na nossa experiência. É incontestável que nós não usamos mais o divã como usávamos há décadas atrás. Por isso, já vou deixar aqui indicado um dos temas que eu vou desenvolver através do projeto Vociferações. Quais são as consequências, né, que se dão tanto para a nossa prática clínica, quando o divã não é mais esse objeto que faz fluir a fala como já fluiu há décadas atrás? E mais do que isso, se é assim, como é que se coloca a formação do psicanalista para esses jovens que vêm marcados pela presença das vociferações, enquanto inapetência à abertura ao outro? Como se coloca a formação da psicanálise? Como se coloca o desafio da estruturação das organizações, das instituições psicanalíticas no momento em que os jovens analistas, quando muito se dispõem a ler passagens e decorá-las como forma de garantir uma condição de reconhecimento junto ao seu público, se tornando cada vez mais radicais em relação a essas afirmações dogmáticas e sem mais qualquer tipo de apetência a discussões clínicas rigorosas no sentido de saber conduzir diferenciações como essas que eu mencionei há pouco. Por exemplo, saber diferenciar o que é um sadismo, o que é um ódio, o que é uma violência, o que é uma agressividade, o que é uma crueldade. Coisa curiosa, né? Há muito pouco tempo atrás, nós considerávamos que a psiquiatria havia perdido a grande herança trazida pelo seu período clássico,
por não ter mais a atenção junto ao paciente, não saber fazer diagnósticos de esmero, como os grandes psiquiatras clássicos souberam. E agora nós vemos esse fenômeno invadir as nossas comunidades, onde diagnostica-se de rodo e acredita-se de rodo em determinadas condições sintomáticas, sem sequer se interrogar se algumas manifestações que estão em exercício de forma repetitiva na nossa atualidade, principalmente em relação a essas diferentes possibilidades de ocupar posições sexuais diversas durante um dia, se isso é mesmo uma nova tipologia clínica ou se isso só é uma nova tipologia clínica para quem não sabe distinguir velhas tipologias clínicas que precisam ser renovadas à luz do discurso da atualidade, que passa por um exercício rigoroso que eu estou procurando levar adiante com vocês através disso que é chamado as vociferações. Isso vai ser tema do próximo encontro, assim como eu espero que o Instituto Vox se ocupe proximamente, que eu digo proximamente até o próximo ano, né, de levantar essa questão publicamente, no sentido de uma jornada, né, de promover um encontro dessa limitação do uso do divã na nossa experiência clínica. Então, vocês poderão acompanhar o desdobramento do projeto pela agenda e espero vocês proximamente para um outro encontro.